os espelhos dentro do quarto, mais especificamente, os espelhos refletindo a sua cama enquanto você dorme, sugam a sua energia. Por quê? O que acontece? Espelho, qualquer tipo de espelho, tá? Espelho que fica na porta do armário, espelho que fica encostado no chão, espelho pendurado, espelho grande, espelho pequeno, qualquer espelho, eles têm duas propriedades. Primeiro, o espelho, ele duplica a nossa imagem, né? Então, eu tenho esse espelho. Se eu colocar aqui, ó, meu rosto aqui, ó, vamos ver, meu nariz, para quem tá no YouTube aqui, ó, todo mundo, né? Ó, vocês estão vendo a minha imagem duplicada aqui, ó, 2 narizes, né? Vocês estão vendo o meu nariz e outro nariz, tá duplicando a minha imagem, tá? Mas além de duplicar a imagem, ele também duplica a energia do que ele está refletindo. Então, por exemplo, se eu pegar esse espelho e duplicar uma árvore, ele vai estar duplicando a energia da árvore, o que é muito bom. Agora, se eu pegar esse espelho e colocar ele para refletir um banheiro, alguma coisa que está com uma energia ruim, uma seta, uma quina, ele vai estar duplicando esse tipo de energia. Agora, entendendo isso, dessa propriedade do espelho, que ele duplica a imagem, duplica a energia, se a gente tem um espelho e ele reflete a gente enquanto dorme, né? Ele reflete a nossa cama, e aí a gente consegue se ver nosso corpo ou alguma parte do nosso corpo refletida enquanto dorme, isso quer dizer que a noite inteira ele vai estar duplicando a nossa energia. E se a gente vai dormir muito feliz, ele vai estar duplicando a nossa felicidade. A gente vai tender a se sentir mais feliz. Mas o contrário também é verdade. Se a gente vai dormir muito preocupada, o espelho fica a noite inteira refletindo a preocupação. E aí a pessoa ela pode ter muita dificuldade para conseguir dormir, porque deita a cabeça no travesseiro e não consegue parar de pensar. Fica muito preocupada e o espelho duplicando esse sentimento de preocupação. Ou se você vai dormir muito cansada, você está esgotada, mas chegou a noite e você não está cansada, você está derrotada. Você vai deitar na cama, o espelho ele vai ficar a noite inteira duplicando essa energia de cansaço. E aí você pode até conseguir dormir, mas você não vai relaxar, não vai descansar, porque você vai estar duplicando essa energia do cansaço extremo. Crianças, o que é muito comum? Criança ter medo do escuro, medo de dormir sozinha, medo de ficar longe dos pais. Então, o que acontece? Se você tem um espelho, a criança refletindo lá, a criança vai dormir com medo. Pai e a mãe apagou a luz e a criança deitou na cama com medo. O que o espelho vai refletir? Vai duplicar o medo. Aí a criança não consegue dormir sozinha. Eu tenho o caso de uma amiga minha que acompanhava meus conteúdos. Hoje ela é minha sócia da minha loja, mas antes, quando ela só acompanhava o meu conteúdo, a Andressa, ela fez justamente essa situação. Ela viu que não podia os espelhos refletir na cama e o filho dela, de 9 anos, ele nunca dormia sozinho no quarto. Ela não conseguia fazer ele dormir sozinho no quarto. Ou ele dormia no quarto dela, né, com ela e o marido dela, ou na sala. Todo dia eu dormia na sala. E não sabia mais o que fazer para o filho dormir no quarto. No dia que ela tirou o espelho do quarto dele, ele começou a dormir no quarto. E não parou mais. Então, gente, espelho refletindo a sua cama. Você ter espelho, por exemplo, tem a sua cabeceira e tem espelho aqui em cima, mas ele não reflete a sua cama, ele reflete o seu quarto, não tem problema. Tem a sua cama e você tem espelho do lado, não tem problema. O problema é quando o espelho reflete o teu corpo ou o corpo da pessoa que está dormindo ali na cama enquanto dorme. Certo? Então essa é a terceira coisa que suga a energia do seu quarto. Quarta coisa que suga a sua energia. Quarta coisa errada que suga a sua energia no seu quarto. Cama sem cabeceira. A questão da cama sem cabeceira está bem relacionada com a questão da cama debaixo da janela. Quando você não tem a cabeceira na cama, você fica se sentindo meio que vagando ali. A cama, ela parece que ela não tem uma sustentação nela. Isso é uma coisa mais no inconsciente que acontece, né? Tanto que se você for olhar fotos de castelos, fotos dos reis, porque o Feng Shui ele é um estudo muito alinhado com os reis, né? Por quê? Porque na época que eles começaram a descobrir isso, eles começaram a aplicar isso nos
castelos, nos reinados, né? Uma coisa que antes era elitizado, não era para qualquer um estudar o Feng Shui. Mulher nem sonhar saber o que é o Feng Shui, era uma coisa, era um segredo e eles passavam de pai para filho. Então era uma coisa mais dos castelos, dos reis, das pessoas de muito poder, o Feng Shui, né? E se você olhar, não tem um rei que tem uma cama sem cabeceira, umas cabeceiras gigantes, umas cabeceiras enormes. Às vezes pega o quarto inteiro, vai quase até o teto. Por quê? Aquilo é a segurança. A pessoa é como se fosse, por exemplo, as costas da cadeira. Se vocês olharem as costas da cadeira, começa a reparar, vai num escritório e começa a reparar. Geralmente, as pessoas de maior hierarquia dentro de uma empresa, o presidente, o chefe, o CEO, os gerentes, eles têm aqui, ó, as costas da cadeira cada vez mais alta. Quanto maior o cargo da pessoa, mais alta é aqui as costas da cadeira. Quanto mais baixo, alguém que é do atendimento, da parte da frente do atendimento ao cliente, né? Alguém que tem menos hierarquia dentro da empresa, aí são as cadeiras que param aqui, só cobre um pouquinho das costas. Tem umas cadeiras que são até mais altas que a cabeça mesmo da pessoa, né? Por quê? Isso aqui é a proteção. A pessoa ela tá numa posição que ela tá protegida. Ninguém vai nem ver o que ela tá fazendo, só se ela permitir. E também ela se sente protegida. Ninguém vai chegar e, né, o termo que a gente usa, dar uma facada pelas costas, dar uma punhalada pelas costas. Não, porque ela está protegida. Então, essa proteção que tem nessa parte de trás das nossas cadeiras, a relação da cabeceira da cama é exatamente a mesma coisa. É esse sentimento que ela nos dá. E quando você dorme numa cama sem cabeceira, você começa a se sentir vulnerável, sem apoio, meio vagando. Parece que a tua cama tá ali voando, parece que você também, tua vida tá meio sem saber para onde ir, sem saber o que. Não tem um apoio, não tem uma sustentação, né? Os chineses também, eles fazem uma relação de que a cabeceira, se ela fosse representar uma pessoa da família, ela representa o pai, né? A figura paterna, não necessariamente o pai, mas a figura paterna. E a figura paterna é aquela que dá o sentimento de que tá tudo bem, eu tô protegida, eu tô segura, né? A pessoa ela se sente segura quando ela tem essa figura paterna. Essa é a relação. Tá muito relacionado também isso com a questão da constelação familiar. Quem aqui gosta dessas coisas mais místicas, gosta de outras terapias, gosta das outras terapias, estuda outras terapias, já ouviu falar ou já fez constelação, consegue relacionar muito bem isso. Então, a cabeceira, a relação com a cabeceira é a mesma relação com a figura paterna. Então, quando tem essa ausência, falta alguma coisa. E isso começa a se relacionar muito com a nossa segurança.